Paz, irmãos. Hoje é o nosso segundo estudo, sobre a vinda de Jesus, com o título Até que o Noivo Venha. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que é como nos preparar, nossa vida espiritual, até que o noivo venha. Sabemos que não é fácil, não é qualquer preparação, é uma preparação espiritual, esperando aquele grande dia que o noivo virá para buscar a sua igreja. A palavra de Deus conta lá no livro de João, no capítulo 3, que Nicodemos ele foi ter um encontro com Jesus. E lá ele pergunta o que ele deve fazer, para que ele venha herdar o reino dos céus. Jesus vai e fala que é necessário nascer de novo. Então é necessário um novo nascimento. E Nicodemos, naquela hora, ele não entende muita coisa. E ele vai e pergunta, mas como que eu já sou uma pessoa velha? Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Aí Jesus vai dizer, importa que eu te diga, necessário é você nascer da água e do Espírito. Porque o que é carne, o que é espírito. Então, ou seja, a nossa vida ela tem que ser uma vida espiritual. Até porque a palavra de Deus diz que carne e sangue não entrará no reino dos céus, Então a nossa vida ela tem que ser uma vida espiritual, baseada na palavra de Deus. Então o que Jesus nos ensina é exatamente isso, é termos uma vida diante do Senhor, uma vida reta, uma vida plena, uma vida de boas obras, uma vida onde a gente busque todos os dias viver aquilo que Ele tem nos ensinado. E eu quero que vocês acompanhem comigo em Romanos no capítulo 10. Aqui já dá assim, uma boa informação sobre Romanos 10, capítulo 9. Romanos, capítulo 10, no versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui também nós temos que crer. Crer que Jesus ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai e que ele vem nos buscar. Exatamente como a gente viu no vídeo anterior, que ele foi preparar lugar. E a nossa preparação ela tem que ser baseada na nossa fé, mediante a nossa confissão de fé. Eu confesso que sou pecadora, me arrependo dos meus pecados, eu entrego a vida para Jesus e agora eu vou ter um novo nascimento, que é exatamente o que Jesus estava falando para Nicodemos. Precisa ter um novo nascimento. E um novo nascimento não é agora eu não vou mais pecar, não vou ter mais uma vida. Não, porque nós estamos vivendo num mundo, onde a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, mas nós devemos fazer a diferença. Nós devemos ter uma vida baseada através da nossa fé, mediante a palavra de Deus. Crer que Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele vem nos buscar. Agora, como é que eu faço essa confissão? Através do meu arrependimento. Mas me arrepender de quê? De uma vida errada, uma vida que você... É uma vida carnal, que é o que Jesus tinha falado para Nicodemos, que o que é carne, o que é espírito. Nós sabemos que todos os dias existe uma briga entre o espírito e a carne. É tanto que Paulo fala que aquilo que nós queremos fazer, a nossa vontade, nós acabamos não fazendo. Mas aquilo que é errado, a carne acaba fazendo, porque nós somos mais propensos a fazer a vontade da carne do que aquilo que é espírito, o espiritual. Mas é exatamente disso que a palavra de Deus está nos ensinando. O nosso espírito tem que estar fortalecido todos os dias para ele vencer a nossa carne. E essa vida espiritual, ela não se conquista de um dia para a noite. É um processo. Todos os dias nós vamos nos entregando cada vez mais ao Senhor. E Ele vai nos transformando. Como a palavra de Deus diz, de glória em glória nós vamos sendo transformados até que Ele volte. Talvez a gente possa pensar que é através de uma religião que nós vamos obter a nossa salvação e que Jesus virá nos buscar. Mas não é uma religião,
não é porque o fato de nós estarmos dentro de uma igreja, é uma vida moldada através da sua palavra. Todos os dias nós vamos sendo transformados até que ele volte. Também muita gente pensa que o fato de estar dentro de uma igreja já lhe dá uma legalidade de estar apto para quando Jesus voltar. Existe o arrependimento. Eu preciso me arrepender das velhas obras que eu praticava e agora eu estou sendo moldada todos os dias pela palavra de Deus. Até que ele volte, isso é um processo. Como nós não sabemos o dia que ele virá, isso é um processo contínuo. Existe algo dentro de nós que muitas vezes nós achamos é difícil, mas nós precisamos nos moldar. Por exemplo, às vezes o nosso temperamento ele é muito forte. A gente não consegue controlar as nossas palavras, os nossos atos, as nossas atitudes. E tudo isso precisa ser controlado. Eu preciso perdoar, eu preciso fazer o bem, eu preciso andar numa forma que Deus tenha prazer em ver que nós estamos sendo mudados, que nós estamos sendo transformados até que ele volte. Tem uma passagem quando Jesus ele fala numa parábola que fala sobre as 10 virgens. Ela é uma passagem muito conhecida. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Mateus no capítulo 24, versículo 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Aqui a palavra Jesus estava fazendo uma parábola. Ele estava nos ensinando uma forma de nos prepararmos. Aqui quando fala dessas 10 virgens, diz que todas elas, tanto as nécias, as imprudentes como as prudentes, elas estavam com azeite em suas botijas. A diferença era que uma tinha, além das botijas, elas tinham uma vasilha separada para colocar, caso viesse lhe faltar. As outras 5, as imprudentes, vamos dizer assim, elas colocaram apenas um pouquinho do seu azeite. Isso simboliza muito a nossa preparação, porque muita gente fica achando que Jesus já está demorando e que nem vai voltar. E levam uma vida espiritual de qualquer jeito. Foi o que aconteceu com essas 5. Elas tinham azeite sim, só que era pouco. Elas não esperavam que o noivo fosse voltar e ainda imaginaram que poderia dar tempo de sair para comprar. Ou que as outras, por terem muito, poderiam emprestar. Então, aqui fala que todas elas dormiram. Tanto as prudentes como as imprudentes, elas dormiram. A diferença está porque uma estava cheia do Espírito Santo, aquelas 5. E quando o noivo chegou, elas puderam entrar e participar do banquete nupcial. Enquanto as outras estavam despreparadas, elas não vigiaram, elas não andaram nos caminhos do Senhor, elas levaram uma vida espiritual de qualquer jeito, elas ficaram vendo coisas o tempo passando e Jesus não voltava, o noivo não voltava, e elas pensaram consigo que nada, vamos viver a nossa vida aleatoriamente.
E quando chegou o grande dia do encontro do noivo com a sua noiva, com a sua igreja, elas disseram para as outras: olha, me empresta um pouquinho. Elas disseram: não, não posso porque vai faltar, pode ser que falte para você e para mim também. Então isso mostra um despreparo de uma vida, de uma pessoa que está esperando a vinda do noivo que estava despreparada. Então a palavra de Deus aqui, ela nos ensina que a nossa vida, o azeite simboliza uma vida espiritual, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, como tem sido a nossa espera? Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, como essas 5 noivas que estavam transbordantes, ou a nossa vida está sendo como a vida dessas 5 noivas, onde foi falta de busca da presença de Deus e elas não puderam entrar para as bodas nupciais, elas ficaram de fora. E olha que triste que quando elas batem na porta, ela fala: Senhor, Senhor, e ele vai e diz: não as conheço. Olha que triste. Então que nós sejamos conhecidos por Deus, que naquele grande dia a nossa vida espiritual, a nossa entrega seja algo que seja um referencial para que Deus veja em nós que verdadeiramente nós estávamos tendo uma vida com Ele aqui nessa terra. Porque a nossa preparação terrena é aquilo que mostra como é que nós vamos chegar até o céu. Se a nossa busca espiritual aqui terrena, ela vai nos levar para o céu naquele grande dia, então que nós possamos estar cheios, que a nossa botija, que a nossa lamparina, que é a presença do Espírito Santo, que simboliza através desse azeite, que seja a nossa vida diária com Deus. E eu acho muito interessante quando uma falta o azeite e ela pede para aquela outra, e ela diz: eu não posso emprestar. Então é como se a minha vida espiritual, ela dependesse apenas da minha busca. Eu tenho que buscar a minha vida espiritual com Deus. Você precisa buscar a sua vida espiritual com o Senhor. Ela é individual. Eu não posso levar uma outra pessoa a crer, a ter uma forma de vida espiritual. Ela precisa acordar, ela precisa entender que o noivo vai voltar. E que dependendo da sua situação, ela pode estar apta para voltar com o noivo ou ela vai ficar. Então depende simplesmente de mim e de você. Como é que tem sido a sua vida? Nós podemos até dormir, como a palavra de Deus diz que elas dormiram. A diferença é, aquelas que todas acordaram, aquelas que acordaram estavam com a sua vida espiritual apta para subir. O noivo voltou e elas entraram para as bodas. As outras não, elas ficaram. E o que é muito triste é que ele diz: eu não as conheço. Então, a depender da nossa vida, a nossa busca, o próprio Deus, ele já está vendo cada um de nós, que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, e ele está vendo a forma com a qual nós estamos nos preparando. Então, que a nossa fé, primeiramente, é a base principal. Crer que Jesus ele existe, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que nós precisamos crer através da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que a palavra de Deus diz, que nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então o primeiro passo tem que ser a nossa fé e a nossa preparação espiritual, baseada em tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E aí sim, nós vamos estar com a nossa vida preparada ou não. Então dá tempo, busque ser uma serva, ser um servo aprovado, para quando chegar aquele grande dia, quando o noivo voltar, ele possa nos levar junto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.